Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao livro do Gênesis, nosso 13º encontro. Vamos trabalhar a exegese hebraica, a partir de agora, sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do Gênesis. Nós sabemos que numa primeira versão do Gênesis 1, o céu foi criado primeiro que a terra. Melhor falar os céus, porque é um dual, como já vimos. E a segunda versão, a terra foi criada primeiro que os céus. Gênesis 2. Nós não devemos absolutizar o problema. Não importa se o céu foi criado antes da terra, isto é, que os céus foram criados antes da terra, ou a terra criada primeiro que os céus. Nós não entendemos muito sobre isto, não temos informação, e não devemos absolutizar o assunto. Mas tudo no fundo se refere ao ser humano, ao homem. Aqui, nós vamos fazer a reflexão do homem e o seu primeiro pecado. Existem inumeráveis comentários sobre o tema, mas vamos procurar entender em que consiste o pecado. O que é o homem antes do pecado e a mudança do homem depois do pecado. No segundo momento, veremos o homem depois do pecado, de que modo o pecado condiciona o homem. Que coisa somos nós, substancialmente? Aquele homem antes do pecado é substancialmente diferente daquilo que somos nós hoje. Já o homem depois do pecado somos nós. Que coisa é o homem antes do pecado? Essa pergunta nós vamos trabalhar durante a nossa reflexão. Mas primeiro eu peço a vocês, antes de continuar a ver o vídeo, que vocês parem aqui, vão ao texto do capítulo 2 do livro do Gênesis, façam uma leitura atenciosa, podem até assinalar algumas coisas que vocês acham interessantes, assinalem. Depois que fizerem essa leitura, vocês voltem, o texto assinalado, vocês voltem ao nosso vídeo. Então, a leitura do 2º capítulo do Gênesis. O primeiro capítulo do Gênesis conclui com a criação do homem e o descanso de Deus no 7º dia, descanso de toda a sua obra. O que acontece no 2º capítulo do Gênesis? O 2º capítulo repete a história daquilo que já estava presente no 1º capítulo. A história repetida é a história da criação do homem. O homem criado no 6º dia. No 2º capítulo, o homem vem criado, e diz novamente, como o 1º capítulo, que ele foi criado por Deus. Mas não vem contada de dois modos a criação do homem, mas vem contada de modo diferente. Mas é a mesma criação. O ser humano é criado. Não contraditória, mas contada, narrada de um modo diferente. São métodos de interpretação da Torá, isto é, do Pentateuco, de narrar uma coisa em geral, como vemos no 1º capítulo, e depois de uma coisa em particular, como vemos no 2º capítulo. Então vamos trabalhar esse 2º capítulo do livro do Gênesis.
E Deus criou o homem. Dois verbos no hebraico para poder falar de criação do ser humano. Bará e o verbo ve'yatzar, e criou, e formou. Normalmente se distingue estes verbos. Bará criou é a criação do nada. Yatzar é criar, formar. É a formação da criação da existência. No capítulo 2 se afirma: o Senhor Deus formou, isto é, Yatzar, o homem da argila do solo. Deus criou o homem do pó da terra, argila do solo, e sopra nele o espírito vital, a alma de vida. Ele sopra a alma vivente, a alma de vida. Podemos ver de dois modos. E o homem se tornou um ser vivente. O verbo aqui está no futuro, mas ele é transformado no passado. E nesse sentido, podemos dizer, o homem se tornou um ser vivente. Então, de novo, sentido passado, o homem se tornou um ser vivente, mas também trazendo que se tornou, joga para o futuro. Ele se transformará num ser vivente. Indica que o homem se torna um espírito vivente. É um processo de transformação. O ser vivente, nefesh. O ser vivente para o animal significa que é um ser completo. O animal tem seu corpo, tem seus órgãos. O animal é completo. Já o ser humano é um ser vivente não completo. No momento que vem criado, ele não é completo. O homem pode se tornar um ser vivente ou não se tornar um ser vivente. O homem pode viver ou pode não viver, e que vai além da sua vida biológica. O homem é mais do que a sua realidade biológica. O homem pode viver ou não, segundo o que faz na vida, ou como ele vai usar a sua vida. Existe um profeta que diz: Deus não quer a morte do homem. A vida está no homem para além da sua existência biológica. O ser humano é muito mais do que a realidade biológica dele. Existem pessoas que já estão mortas em vida, estão moralmente mortas. O ser humano tem um desafio, porque o desafio dele é se tornar um ser vivente, um ser vivo. Ele vem criado neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Ele vive neste mundo, mas vive no mundo futuro. Deus criou o homem. E o criar aqui se usa 2 iod. Significa a vida aqui e a vida no mundo futuro. Nós vamos ver no texto hebraico. A criação dos animais usa-se um só iod, uma letra hebraica. Significa que ele foi criado só nesta vida. O ser humano tem 2 iod, porque ele foi criado para a vida aqui, na vida no mundo futuro. O animal tem um iod só, ele foi formado só nesta vida. Vive no mundo só. E o ser humano vive em 2 mundos. Então eu vou pedir a vocês, para olhar esse texto hebraico aqui. Aqui nós estamos vendo o texto hebraico. E no texto hebraico vemos Yatzar. Vayatzar.
isto é, e formou. Mas aqui só tem um iode aqui, esse iode aqui, ó, referente aos animais. Os animais foram criados para esta vida. Mas também nós vemos aqui no texto hebraico a formação do homem. Vá yatsar, com 2 iod. 1, 2. Então, o homem foi formado com 2 iod e os animais foram formados com iod só. Então, nós vemos que o ser humano, o homem, vem criado do pó da terra e também recebe o espírito de vida, espírito vivente. Então, ele foi formado do pó da terra com uma realidade que o une ao mundo criado, este mundo, mas também o mundo futuro. Assim, o homem tem o espírito divino e tem o pó da terra. Isto é, ele tem corpo, pó da terra, e tem alma, o espírito divino. Depois, Deus planta um jardim no Éden e lá coloca o homem. Deste jardim apareceu árvores, belas de se ver, boas de se comer. Nesse jardim existem 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca o homem para trabalhar e conservar a terra. Trabalhar, cultivar, conservar. Ele tem que guardar a terra. É a missão de conservação do mundo criado. É o sentido ecológico de conservar o mundo. E ordenou uma ordem que se refere ao homem, de que toda árvore do campo comerás, isto é, do jardim, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comerdes, morrereis. Então, Deus deu a permissão, comerás de todas as árvores, é o dom, mas deu também uma proibição referida a uma única árvore, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ao comer, ela é portadora de morte. Né? Aqui vem a primeira ordem, a primeira proibição ao homem, de não comer de uma única árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora a permissão é de todas as árvores, mas existe aquela única que não se deve. Mas antes de proibir de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vem a permissão de comer de todas as árvores do jardim. Primeiro vem a permissão, pode comer de todas as árvores do jardim. Depois vem a proibição única, né? De toda a árvore do jardim comerás, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se trata aqui de uma permissão de Deus de comer praticamente, mas aqui se trata de uma ordem. Deus permite e dá ordem para que o homem possa comer de todas as árvores. Mas existe também uma ordem de não comer da única árvore do conhecimento do bem e do mal. São 2 ordens de Deus. Então, depois nós vamos continuar a nossa meditação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.